Oi, oi, gente, é um prazer. Estamos de volta, né, com o nosso queridíssimo Toda Mulher é um Podcast. Estamos aqui, ó, trajadas, né, Potência? Meus amores, porque mulher não é tendência. É potência. Isso aí. Estamos aqui, gente, ficamos uma temporada aí fora, né, porque estávamos, né, ajeitando a casinha, estúdio novo, tudo impecável, né, pra vocês. E estamos no mês de março, um mês, né, que é comemorado, o mês das mulheres. Na verdade, é um mês mais voltado para as mulheres, né? Porque Isso. todos os meses são nós, né? Claro. Nós somos a engrenagem que faz tudo funcionar. Então, gente, diante, né, desse mês das mulheres, a gente não poderia ficar calada, mediante a tanta tragédia, tanta violência que vem acontecendo contra as mulheres. A cada 6 horas no Brasil, uma mulher é morta e a cada 4 minutos uma mulher é violentada. Esses números são alarmantes, estão cada vez maiores, né? E muitas das vezes a gente acha que não acontece perto da gente, que é só na televisão. E então a gente resolveu trazer sobre isso, trazer esse tema, trazer aqui uma prova viva de que isso acontece, né? A gente tem aqui uma pessoa que vai dar um depoimento muito forte sobre isso, né? Que aconteceu na família dela. E que sirva de alerta, né? Pra gente observar mais os nossos amigos, as pessoas ao redor. Porque violência contra a mulher não é problema de casal, é um problema da sociedade. Então a gente pode meter o garfo, a colher, a faca, tudo que tiver na mão pra poder intervir nisso no bom sentido, tá, gente? Não eu tô falando pra ninguém dar facada em ninguém, não. Tô falando no sentido de intervir mesmo. Então, apresenta aí, Camila. E eu acredito que a gente não tinha como retomar, né, de forma mais especial dentro desse mês e trazer o nosso primeiro episódio, isso que é uma fala muito necessária para todas as mulheres, os familiares, né? Nós estamos aqui com a Jo, que é irmã da vítima, que infelizmente, né? Ela vai trazer um pouco da história, ela vai trazer um pouco da vivência da irmã dela, uma mulher de 25 anos que deixou 3 filhos. Ó, Você já fica. e assim, então é muito forte que esse episódio sirva para você de exemplo, de alerta para você ou para alguém que esteja passando por isso. Então ela vai trazer a visão dela, da história, de tudo que aconteceu e também da importância da gente reconhecer alguns sinais que podem estar aí passando desapercebido por vocês. Porque geralmente começa de forma silenciosa, né? Isso aí. E a Jo vai poder falar aqui pra gente. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Tô muito feliz pelo convite. O estúdio de vocês está lindo. Parabéns, obrigada. vocês estão maravilhosas. Eu tô muito feliz porque essa oportunidade eu vejo assim, realmente como uma oportunidade em conscientizar. É uma história que dói falar, como eu falo, e tava conversando com vocês antes. Eu já, né, tenho comunicação, eu já falo bastante, sou bem falante, só que a história da minha irmã eu nunca contei. Eu tenho uma loja, deixa eu entender o que aconteceu com ela, só que poder falar aqui hoje, pra mim foi um privilégio. Porque a gente entende, não sei se vocês também tinham essa visão, hoje em dia não tanto, mas que acontece na TV. Exatamente. Acontece com alguém de longe, mas alguém são joanense, alguém perto, alguém que assim, muita gente aqui conheceu, a história tem que servir. Tem que servir de alguma forma para que as mulheres entendam, a gente pode acontecer comigo. Se eu tô passando, então o intuito da gente hoje é ver se você talvez se identifica com alguma das coisas que na nossa família passou, para que a sua não passe. Isso aí. Para que a sua não passe a mesma coisa. Então eu fico muito feliz pelo convite, por isso obrigada. que é uma oportunidade de a gente abrir essa história e ajudar, com certeza, outras mulheres a identificarem ou ajudarem a outra que está passando a mesma coisa. Isso mesmo. Mas antes da gente falar sobre o caso, né, conta pra gente quem era sua irmã, como que vocês, como era ela, como era a relação de vocês, enfim, assim, quem era essa mulher? A minha irmã se chamava Alessandra, se chama Alessandra, o apelido dela era Drica, a gente chamava ela como Drica, e ela é minha irmã caçula. Nós
Somos 5 irmãs e ela é a caçula, eu sou a mais velha. E eu sou 12 anos mais velha que ela, então eu tinha esse cuidado muito de aquela irmã caçulinha, aquela desajuizada, e eu brigava. Então ela era a nossa caçulinha da família. Até por ser a mais velha também, acaba ficando um pouco mãe, né? Que ajuda ali. Ela me chamava, às vezes tinha essa coisa muito materna comigo, e eu tinha muito cuidado com ela por isso, né? Que é esse cuidado todo de irmão mais velho, uma distância boa também, então eu tinha muito esse cuidado. Ela era uma menina muito alegre, ela já tinha passado por outros relacionamentos conturbados, tá? Ela já tinha passado, assim, conturbado, mas não a esse ponto. Mas ela tinha saído deles, né, antes. Então, mas ela é uma menina alegre, ela gostava muito de cantar. Ela era uma menina que preocupava muito com a família. Ela era muito preocupada, sempre mandando áudio, como que a gente estava, porque nesse momento ela estava morando em Cataguases. Ela foi morar com né, esse autor, mas ela estava morando em Cataguases, mas ela sempre morou com a gente, e ela era essa menina que sempre mandava áudio, como vocês estão, o que está acontecendo, e sempre compartilhando as coisas com a gente, o que ela estava fazendo, o que está fazendo, o que ela quer, quais eram as coisas que ela pretendia fazer com os filhos dela, e a gente sempre repassa muito esses áudios dela. Ela era muito preocupada, muito assim, ai gente, como é que vocês estão? Mesmo a gente sabendo que ela estava passando algumas coisas, ela ainda mostrava muita alegria, sempre muito alegre, sempre os áudios muito pra cima, sempre muito assim, piadista. Então era essa menina, era uma menina de 25 anos, muito, muito sonhadora e que ainda queria fazer muita coisa ainda pela frente. Ela era mãe, né, que você falou. Isso. Ela deixou quantos filhos? Ela deixou 3 filhos. O Pedro, o José e a Maria Valentina. E quando aconteceu, eles tinham que idade? A Maria Valentina tinha 5 anos. 5, 7 e 9. A menorzinha tinha 5 anos. E essa menor, no caso, era fruto desse relacionamento. Isso, a mais nova. Então, conta pra gente, assim, como que foi? Quando que ela começou esse relacionamento? Em que momento vocês começaram a perceber que era um relacionamento abusivo? Ela não dava sinais? Eles estiveram juntos por 5 anos, né? Eram quase 6 anos, tiveram a Maria Valentina. No começo, ele não deixava ela ter rede social. E a gente já estranhou um pouco, porque não podia ter rede social, o telefone que a gente comunicava era com ele, não era com ela. E ela morava na casa com a mãe dele e a irmã. E eles moravam numa casa juntos. E teve uma agressão, assim, uns 2 anos depois, teve uma agressão e ela fez uma denúncia. E retirou a denúncia. Foi uma agressão de empurrar, né, de briga. E ela contou pra gente e retirou essa denúncia. A gente fez o pedido como família, não aceita, não, ele vai mudar. Não, pode ter certeza, ele falou comigo que foi uma briga, que é uma frase muito que eu escuto até hoje. Eu provoquei, que Ela às vezes culpa, eu que fiz, eu que não fui paciente. Então a gente às vezes, né, aconteceu isso e eu vejo muito colocar a culpa. Foi eu que provoquei. Eu que devia ter sido mais calma, eu que não devia ter feito isso, nunca é o outro, né? Sempre. E ele dizia amar muito ela, né? Um amor absurdo, e tudo que ele fazia era por amor, era pra proteger, era por amor. E ela não trabalhava, ele não precisa trabalhar, eu te sustento, eu vou. E ela tinha muita vontade de trabalhar, como eu já tinha trabalhado antes, mas aceitava essa situação. E aí, se passou mais um ano, tudo ficou calmo, veio uma segunda agressão. Nessa segunda agressão, eu já fui com as minhas irmãs lá pra Cataguases, esperando ele sair do trabalho, falando, vamos embora, você não vai ficar mais aqui. E ela ligou pra minha mãe nessa segunda agressão, mãe, ele me bateu, aí já tava com roxo, já era uma agressão um pouco mais forte. Mãe, ele me bateu, mas a gente foi, eu saí do trabalho, tudo que eu tava fazendo durante o dia, sabia o horário mais ou menos que ele ia sair pra trabalhar, e a gente foi até Cataguases. Chegando lá, era a Maria, né, pequenininha, tava com ela, eu falei, vamos embora. E ela chorando, não vou. Falei, por favor, vamos embora, não dá, não. A gente sabe que não é, né, que daí pra frente é pior, e por favor, vamos embora. E ela chegava a separar dele, né, ia pra casa, o pai dela mora lá em Cataguases, né, ele não mora com a minha mãe, ela chegava aí
ele ficava em cima dela, né? Que amava, que ia mudar, e ela chegava a voltar. Muita questão emocional também, né? Assim, sempre Dependência dependendo emocional, dela, né? Emocional. Porque a dependência, ela pode surgir, o emocional pode ser financeira. A gente sempre deixou muito claro que ela não precisava. A gente sempre deixou muito claro que ela teria a gente aqui, que ela podia voltar. E que ela tinha minha mãe, que ela tinha gente, que a gente sustentava, que a gente ajudava. Então, assim, só poderia ser emocional, porque financeira não justificava. Porque eu até entendo mulheres que às vezes não tem nada, lugar pra ir, que fica um pouco mais difícil. Eu não tenho onde ir, eu não tenho quem me apoie. Então a gente, né, se segura nessa dependência. Não, eu acredito, claro que é tudo suposições. A gente não consegue saber o que prendia realmente, o que prende uma pessoa a uma pessoa que consegue agredir você. A gente fica imaginando, o que prende alguém a ser agredida e permanecer dormindo com aquela pessoa. É só quem passa mesmo lá que a gente não consegue entender. Mas, e ela não veio. Dessa vez, ela não veio. Eu deixei ela chorando, eu também chorando. Eu tentei obrigar. Eu, como irmã mais velha, eu falei, eu vou te dar uma chinelada desse jeito, assim. Vou te botar no carro. Eu vou te puxar. E não adiantava. Nada fazia ela sair daquele lugar. Nada fazia. E a gente veio embora, né? Aonde que depois não foi mais agressão. Depois desse episódio já recebemos a notícia. Assim, o que acontece também quando a pessoa, a gente vê muito, né, o abusador, ele faz a vítima acreditar que ela é incapaz. Acreditar que ela perde sua identidade, ela perde tudo. Então, aí que a pessoa se afunda mesmo, porque ela acredita que tudo aquilo que ele tá falando, que ele tá relatando, é o que ela de fato é. Então, fica nessa dependência, assim, acho que a pessoa, né, eu às vezes tento imaginar que ela pensa que ela não vai sobreviver sem aquela pessoa, né? Sim. E também, assim, ela ainda verbalizava para vocês, né? Porque, assim, eu ainda vejo que muitas mulheres Passam caladas. Então, assim, quando vocês ainda tiveram essa oportunidade de tentar resgatá-la, né? Mas tem pessoas que, infelizmente, não tem nem esse processo, porque, de fato, ela vive, igual você falou, vocês ainda como família deram apoio, né? Vem que você tá aqui, tem tudo pra você. Mas tem mulheres que não tem nem pra onde ir, realmente. E também, além do mais, tem também, eu acho que a mulher, né? Porque a gente vive numa sociedade, infelizmente, que é cultural isso, né? E ainda existe muito machismo. Então, às vezes, medo de julgamento. Ah, voltou, não deu certo. Ah, de ser exposta e todo mundo ficar sabendo. Então, às vezes, fica muito com isso com o filho. Então, assim, é difícil mesmo saber, né? Entender. Mas, então, quer dizer que ela nunca conseguiu sair mesmo desse relacionamento. Não, era muito pouco tempo e eles já voltavam. Quando... Esse começo que eu falei pra vocês que ela não podia ter rede social e que era né, sempre com a supervisão dele, não falar com a gente. No final, no último ano, foi o contrário. Ela saiu pra trabalhar. Ela tava linda, acho que eu nunca vi ela tão bonita. Ela era modelo de uma loja e tava linda. É onde que surgiu o ciúme maior dele. Porque enquanto isso, ela ficava mais presa ali mesmo no ciclo, por 5 anos. E ela falou muitas vezes com a gente, eu vou sair, eu tô juntando dinheiro. E eu agora, você vai ver, eu vou largar ele, eu vou alugar uma casa, eu não quero mais. E era a época que ela tava mais decidida a sair. E ela sempre ouvia muito, não é comigo, não é com ninguém. Ninguém vai te querer, não tem como. Você tem 3 filhos, onde você acha que você vai conseguir alguém que te dê o que eu dou? Não é fácil você sustentar uma casa sozinha. E essas frases, a gente só teve acesso no julgamento. Não foi frases que ela entregava a gente, ou, né? A gente teve acesso só na acusação, só lá no julgamento. Ele mexia com a mente dela todo o tempo. Ela era linda, uma menina realmente muito bonita, e ele diminuía ela o tempo inteiro. Você tá com flacidez, você tá com estrias, todo o acesso no julgamento que a gente teve. Nossa, isso tudo foi exposto, isso tudo foi exposto no julgamento pra gente. Você cheio de estria, você não percebe? Como é que, pelo amor de Deus, você tá se achando, mas não é isso tudo que você tá se achando. Quando eles brigavam pelo celular, né, que ela tava em algum lugar, ou se ela atrasava 10 minutos também a gente, isso tudo que eu tô falando foi o julgamento, não foi coisas que ela mandou pra gente, que senão talvez
Eu nem sei se a gente soubesse, teria né? sido, né? A gente sempre se culpa. É. A família sempre se culpa, na verdade. O que eu poderia ter feito mais? Acho que a minha mãe sofre mais com isso ainda. O que eu poderia ter feito? Imagino Porque a gente não imagina que vai chegar ao ponto que chegou, né? que chegou, né? É isso que às vezes acontece. Não imagina nunca que vai chegar ao ponto que chegou. E assim, é isso, né? E é uma manipulação, é uma dependência emocional, né? E aí começou, dentro desse meio tempo, né? Que ela começou a trabalhar, ela começou vamos botar assim, a retomar a vida, e aí isso despertou mais ciúme nele. Ele começou a tomar conta das roupas dela. Ele começou a falar, não vai sair mais com essas roupas, tá muito decotado, tomara que caia não. E tá querendo pintar cabelo pra quem? Tá querendo se mostrar bonita pra quem? Essa vaidade toda é por quê? Então veio aquela situação toda daquela diminuição dela mesma. Ela realmente estava muito vaidosa, estava muito bonita. Eu acho que ela estava se enxergando, né? Tava voltando a se enxergar. Tava voltando a se enxergar, ela tava muito bonita, mandava vídeos pra gente muito arrumada, olha o que eu comprei, começou a conquistar as próprias coisas, não precisava mais do dinheiro dele, né? Que não que hoje as mulheres não possam precisar de dinheiro, a gente Sim. não tá aqui falando de um feminismo, não é isso, é muito bom quando o homem consegue, né? Se o casal vai em acordo em que ela fique em casa e cuide dos filhos, e isso tá legal, tá saudável, muito legal. Mas a partir do momento que aquilo vira uma pressão, eu te sustento, eu que te dou, não te dou nem o básico. Pode, né? Você não pode, você tá sobre a minha tutela, porque aí não vira mais um relacionamento, é como se fosse uma tutela. É verdade. E aí ela perde a identidade. Então ela começou a retornar. Com o quê? Ela era vendedora de uma loja de roupa. Uhum. E aí ela começou a fazer essas fotos pra loja. Ela tem loja de roupa feminina. E Isso ela deve ter deixado... Deve deixar dele louco, né? Ela começou a postar, começou a ter rede social, começou a ter celular. Então ela já tinha as próprias conversas, os próprios... Então se ela atrasava às vezes 10 minutos, a gente viu uma conversa dele falando que eu vou te buscar aí no soco. Dentro do julgamento. Imagina 10 minutos que a loja às vezes passava, ou às vezes ela saía com alguma amiga. Ai, vamos tomar alguma coisa depois daqui? Tipo, 20 minutos a mais. Ele já ligava pro celular sem parar dela, que ia buscar ela no meio de todo mundo, que ia bater nela no meio de todo mundo. Coisas que a gente viu. E aí você pensa, né? Olha como é que ficava o psicológico dela, até em questão de largar. Meu Deus, se eu largar, ele vai fazer alguma coisa. Com os nosso filhos, né, também, eu medo. acho que Imagina deve o medo ser. que ela vivia. A aflição. Acho que um dos piores sentimentos é a gente ter esse sentimento de medo. Imagina como que ela não vivia. Medo de constrangimento, medo mesmo do que... Nossa, Que pudesse acontecer. E com os filhos, né? Porque eu acredito que esse medo também dela deveria ser com os filhos, né? Sim, também. Porque chega uma hora que ela parou de contar, na verdade. Sim. Porque, como você falou, como a Jéssica disse, acaba ficando vergonhoso quando a família tenta ajudar e você volta pra pessoa e a pessoa fala, poxa, você quer viver isso, né? É como se a pessoa falasse, eu vou contar, mas eu não tenho coragem de largar. Então chegou a um certo ponto que ela não contava mais pra gente, mas a gente podia imaginar que estava acontecendo, mas também ficava naquela dúvida se realmente tinha cessado. Entende? Se aquilo tinha cessado, se eles tinham resolvido, porque no fim é uma decisão completamente da mulher. A gente enfia tudo que a gente pode, mas é uma força que tem que existir da própria mulher mesmo, que a gente não sabe de onde tira realmente, porque quem sai de um ciclo, esse ciclo realmente é muito corajosa. A gente às vezes que não passa por isso pode achar assim, é só sair. Não é tão fácil, tá? Mas é possível. É possível. Ainda mais quando tem uma rede de apoio, né? Sim, é muito possível. E a gente vê muita história que acontece. Que não foi o caso da minha irmã, infelizmente. Ela virou estatística e a história dela virou aqui pra gente estar falando hoje. Mas que é possível, que tem muita gente que sai, Sim. Ô, Jô, você se sente confortável, né? Em contar pra gente como que foi naquele dia, naquela data em que o telefone tocou, em que vocês receberam a notícia? Foi dia 23 de julho de 2023, eram 6 horas da manhã. O telefone tocou para mim, inclusive. Eu até fiquei atendendo essa ligação muitas vezes. Essa é a pior parte de falar, mas eu acho importante falar. Toma uma aguinha. Que a gente acaba revivendo, né? Tem 2 anos, mas assim, a gente acaba revivendo a cena. A cena vem à tona.
E a irmã dele, né, ligou pra mim, 6h20 da manhã, e falou: sócio, meu irmão matou sua irmã. Nossa, meu Deus. Eu não sabia o que falar, eu vou te falar diretamente, porque eu pensei na pessoa mais forte pra contar, que seria você. Eu sentei assim, falei: não tá morta, ela tá desmaiada, né? Olha direitinho. Ele falou: não, a minha já tá aqui. Já está. Jesus, nossa, meu Deus. Então, eu falei: meu Deus, conta pra minha mãe. Como é que eu conto pra minha mãe? Nossa. Ela falou: eu nem vou adiar, porque eu só tenho isso pra te falar. E ele não tava mais no local. A minha irmã foi encontrada. Na verdade, ele ligou pra irmã dele, 3h da manhã, e falou: olha, matei a Alessandra. E a irmã dele, segundo o julgamento, que a gente vai falar tudo que aconteceu no julgamento, nossas opiniões, mas ele falou: eles sempre brigavam mesmo. Eu não fui na hora, eu achei que ele tava brincando. E ela só foi lá pra ver 6h da manhã. E a minha irmã morreu por asfixia. Então, assim, faltou até um resgate pra ela, que às vezes de 3h até 6 da manhã, ela poderia estar viva. Só que a minha irmã foi encontrada com um lençol, né, abaixo dela, no terreiro da casa. Morava a mãe dele e estava a filha deles, o casal. O filho não estava. Os outros 2 filhos. E ela estava com o crânio afundado. Ela estava com os dedos da mão quebrada, unha arrancada. Ela tinha nariz quebrado, maxilar quebrado. E a gente não sabe realmente a causa da morte, mas é traumatismo craniano, mas a gente não sabe como aconteceu, né? E já estava morta quando ligaram pra gente. E aí eu falei: meu Deus, não acredito. Eu fiquei como se estivesse num filme de terror. Eu falei: não acredito. Eu não podia imaginar que isso ia acontecer. Não tem chance. Eu fiquei assim um tempo. O que eu faço? O que eu faço? É negação. Eu acho que o primeiro passo é negação mesmo. Não aconteceu. Acho que é antes um de- terror. Mas você falou que nessa casa morava a sogra dela também, né? Aham. E onde que tava essa gente? Então, Não tava aí, em casa? Nesse caso, aí no depoimento, a mãe dele, né, falou que tomava remédio pra dormir, não escutou nada. E ele, no julgamento, diz que teve o surto e não lembra do que fez com ela. Então, no julgamento, ele não contou também como foi a morte. Então, é uma incógnita que fica, né? Ah, então ele não contou. Não, ele só falou que lembra de ter empurrado ela, e só que ele teve um surto, então ele esqueceu tudo que fez, né? E aí o julgamento simplesmente foi isso, a gente só não sabe realmente o que aconteceu, a gente só tem essas marcas que eu tô falando, que foi um espancamento muito forte, porque ela tinha as unhas dela postiças, né? Estavam arrancadas algumas unhas, tinha sufocamento no pescoço, né? Marca de dedo no pescoço. E na cama, a perícia achou urina, né? Dela. Uhum. Então, assim, pode ser que começou no quarto, a gente não sabe como que chegou até o terreno. A gente não tem o laudo certo, porque a gente esperou isso por 1 ano. O julgamento foi em janeiro do ano passado. E a gente esperou isso para que ele esclarecesse e a gente ficou sem esclarecimento. A mãe também não esclareceu e nem a irmã. A gente não conseguiu, eles não A irmã falaram. morava na casa também? Não, a irmã morava perto. Uhum. E ele ligou pra avisar, só que foi ela que chamou a perícia. Só que a morte da minha irmã se deu às 4h30 da manhã. Ele ligou falando que tinha matado ela às 3. E a polícia só chegou às 6 da manhã. Então teve... Eu não sei se foi o tempo dele fugir, se foi E aí ele entre a fugiu. família. Ele ligou, contou, mas ele fugiu. E fugiu. Ele não tava ali pra... E ele, no julgamento, ele chegou, assim, ele não lembra, né? Ele falou que entrou em surto, mas eu tô dizendo assim, ele também não descartou que ele não matou ela. Não, ele fala que matou, ele fala que empurrou ela e só lembra dela morta. Não lembra como aconteceu, não conta. Que eles começaram a discutir e eles começaram a discutir, pra você entender, uma causa de uma morte... Pra você entender a causa de uma morte, que às vezes é uma coisa que mulheres passam. A minha irmã, ele tinha essas coisas todas que diminuía ela. Uhum. E eles não estavam tendo nem relacionamento sexual. Isso tudo no julgamento a gente teve, porque ele falava que não queria, porque ela estava feia. Aí ela comprou uma lingerie nova e mandou pra minha mãe a foto da lingerie e falou:
Eu fui usar pra ele não quer, eu vou usar com outro. Coisa de uma mulher tentando levantar a autoestima e de alguma forma falou pra minha mãe. Ele viu essa mensagem. Então, assim, ele viu, isso causou um ciúme, você vai usar pra outro, vou usar pra outro. Começaram a discutir. Foi depois disso, a gente sabe que foi uma noite anterior. Isso a gente sabe porque ela contou pra uma amiga. Depois a amiga deu depoimento. Que ela falou, tá vendo? Ele tá discutindo comigo por causa de uma mensagem que eu mandei pra minha mãe. E aí começou a discussão até levar à morte. Então não foi com faca, não foi com arma, não era uma coisa assim, foi realmente a socos, a espancamento. Nossa, assim, é inacreditável, né? É bizarro imaginar que isso. E assim, e além disso, né, que é muito bizarro a história toda, mas também vocês, como família, ficam também sem uma resposta ali, porque existe um. Eu sei que isso não vai trazer ela de volta, eu entendo tudo isso, mas também assim, o que aconteceu? Porque hoje ele entra com problemas psicológicos, né? Acredito que ele deve ter falado que ele entrou em surto e aí não Às vezes atrás. estrategicamente também. Ele porque, pegou assim, 19 anos. Ah, não, ele foi prisão. condenado. Condenado por feminicídio. Ele foi condenado justamente, uma coisa que eu vou aproveitar para dar uma dica, começar um relacionamento, puxar também a ficha criminal. Porque quando a gente chegou lá, ele já tinha denúncia de agressão contra a mulher, de outros relacionamentos. Você faz como vai fazer com todas. E a gente não sabia. Então, assim, puxar a ficha criminal mesmo. É direito da gente puxar uma ficha criminal, sim, de uma pessoa que a gente está se relacionando. Sim, E ver por quê. São frases, minha ex é louca. É você que Muito me provocou, como a gente falou. Então, assim, vamos ver se a ex é louca mesmo. Vamos ver, porque nada justifica, nada, realmente nada, justifica um homem agredir uma mulher. Independente do que a mulher faça, a estrutura corporal de um homem é muito maior que a da mulher. Claro que eu falo que tem que existir um respeito. Também acho que as mulheres não podem também agredir os homens. Porque a gente fala muito em proteger a mulher, mas eu acho também que tem que existir uma linha de respeito também no relacionamento. Claro. Mesmo assim, não justifique. Nunca que eu vou justificar uma coisa dessa. Só que eu acho que tem esse respeito. Mulheres também têm que ter o respeito à pessoa que ela está se relacionando. Não é agredir, é voar, julgar coisa. A gente tem que ter uma decência de não... uma postura de não fazer aquela pessoa se irar. Sim. Lógico, porque eu não... Não. A pessoa se ira sem nada. A pessoa que é mau caráter, que é narcisista, ou ela vai se irar mesmo. Mas parte da gente é o respeito sobre-humano, não é nem sobre sexo, eu acho. Eu acho que é sobre-humano, não é porque é homem eu vou agredir. Porque às vezes eu escuto muito na loja, a gente não falou, eu trabalho com loja de lingerie e atendo muita mulher contando. Mas eu joguei um copo nele. Eu dei uma tesourada no braço dele. Poxa, né? Não, a gente tá falando em respeito sobre-humano também. A gente tá falando em que existe tanto o respeito com a mulher, mas existe com o homem como ser humano. Que é um respeito mesmo, que, assim, pelo exatamente. Ser humano, né? A verdade é que independente do que aconteça, nada justifica o ponto de ter uma mão e de jeito uma agressão. Eu acho que nem física, nem verbal. Sim. Porque as agressões realmente, elas começam no verbal a maioria das vezes, né? Elas diminuem até o ponto da pessoa não conseguir. O pior ainda, eu acho que do que ele fez no dia do julgamento eram as palavras. Ele falava que amava ela em todo o tempo. Em todo o tempo, ela já morta, era como se ela estivesse viva. Você vê que ele tinha uma coisa assim... Uma obsessão. E aí o advogado colocava essas mensagens dele diminuindo e ele falava, eu fazia isso pra ela se sentir. Assim é a resposta dele, tá? Eu falava isso pra ela se sentir inferior, mas ela era linda, ela sabia disso. Eu só mandava essas mensagens pra ela não ficar se achando. As palavras, o julgamento pra gente como família, acho que minha mãe não conseguiu assistir ao julgamento, ela era pra ser testemunha, ela não conseguiu falar, porque ele estava muito seco em falar o tempo inteiro. Frio. Muito frio em falar, eu amava ela demais, ela era linda. Aí o advogado falava, ela era linda, essas mensagens aqui, olha o que você fazia com ela. Mas isso era só pra ela não ficar se sentindo. Porque, né, se ela ficasse se sentindo, e era a resposta dele, e todo tempo, eu amava ela demais, eu faria tudo por ela, eu faria... Que amor é esse? Que amor é esse? Que
coisa. A palavra Deus. amor, que banalizado que foi, né? Nossa. A ponto de falar, eu amava. E isso, né, a gente falando sobre isso, é muito importante porque a gente está aqui também em forma de trazer conhecimento, né, para as pessoas. Quantas mulheres que não falam assim, não, mas ele me ama. Isso é amor. Gente, amor não é isso, não. Acho que a gente Mas é precisa uma dor que é no entender. peito. A gente precisa entender o de fato que é amor. E- Então, assim, amor não é doença, amor Não é controle. não é controle, amor não é Posse, obsessão, Não é posse. amor não é posse, amor E é assim- respeito, é admiração. Como que você ama alguém que você não vai falar Uma pra ela assim, coisa você é linda, que- maravilhosa? que É me leveza, choca. né? Amor é leveza. Uma coisa que me choca ainda mais, assim, sabe? É o fato deles, né, terem um relacionamento e terem uma filha, né? É fruto desse relacionamento. E ele sequer nem pensar na filha em nenhum momento. Porque assim, né, ela como mulher, tá, mas e como mãe da minha filha? A minha filha precisa da mãe. Entendeu? Porque eu acho que assim, né? No caso, se fosse o caso de separação, por exemplo, eu costumo dizer muito isso: existe ex-marido e ex-mulher, mas ex-filho não tem. Então, assim, ele não pensou nem na filha. No sangue dele, pensa, nossa, como que minha filha vai crescer? O que ela vai pensar de mim? Qual o sentimento que ela. Na verdade, ele, né, não pensou nem no que a filha vai sentir por ele. Ele só pensou ali nele, né? É. Eu acredito Na verdade, que ali foi- ela perdeu a mãe e o pai, né? Exatamente. Porque o pai está preso e a mãe está morta. É uma Uhum. criança, assim, com constante acompanhamento psicológico. Faço ideia. Ela, no mesmo momento, a gente nunca perguntou ela da situação, né? Só o psicólogo. Mas ela já não chama mais a minha irmã de mãe desde o primeiro dia que aconteceu. Nem ele de pai. É Bruno e Alessandra. Não sei o que aconteceu na cabeça dela. Ela viu alguma coisa e a Alessandra, o Bruno, que é o autor, o pai. Ela tirou a palavra pai e mãe, não sei porquê. A gente E assim, não sabe. ela presenciou provavelmente muitas outras coisas até chegar nesse ponto. Quando a gente chegou em Cataguases, ela estava na casa do vizinho. Então, a mãe já não conta muita coisa, a gente não sabe se ela estava, se ela viu, o que aconteceu. É igual eu tô falando, a gente fica sempre com uma interrogação. A gente queria esse A alívio, família ficou a gente assim. achou que esse alívio ia acontecer no julgamento. Mas não aconteceu e a gente vai ficar com isso para sempre. É uma coisa que martela na nossa cabeça e principalmente na da minha mãe. Porque Faço a ideia. minha mãe cuida dos 2 meninos hoje e assim, constantemente ela se pergunta. E teoricamente é muito recente, né? 2 Nossa. anos. Muito Muito recente. tempo. E você vê o julgamento aconteceu Ano passado. ano passado. Então, assim, e assim, 1 ano, né, para poder ter essa Muita expectativa morosidade, de... né? A justiça também, né? É isso, ele demora mais, tá? Só aconteceu porque foi muito midiático. Então a mídia ficou muito em cima. Teve muito clamor social. Teve muito, então o julgamento dele foi até rápido. É verdade, porque tem- Infelizmente, perto do que a gente tá vendo no Brasil. exato. Porque tem julgamentos que acontecem quando a pessoa já até cumpriu a pena, assim, né? Depois faz remissão, essas coisas. Isso mesmo. Ele foi até rápido por isso. Rápido a gente falar. É triste a gente falar que 1 ano é rápido. Né? Pra uma, né? Por um sofrimento tão grande. Uma morte assim, declarada, que ele se entregou, na verdade. Depois de uns dias ele foi até a cadeia e se entregou. Mas não falou nada, só se entregou. Para diminuir a pena, acredito também que a gente realmente não viu arrependimento. É uma coisa que... Quem é a gente para julgar? Mas eu falo um arrependimento de palavras. A gente sentia aquele arrependimento dele falar, eu fiz. Não E parecia até que ele tinha feito. Parecia que ele tinha... empurrei sem querer, morreu por quê? Fiz o quê? E ele ainda Jesus. culpou a irmã. né? Ele falou assim, se a minha irmã tivesse vindo na hora que eu liguei, às vezes ela tava viva. Ele falou assim. Nossa. Gente, Entendeu? A culpa nem foi dele, foi da irmã Nossa. que não veio socorrer. E assim, nem aí ele assume uma responsabilidade, né? Como tantos homens que a gente vê que a culpa é dela, ela que me empurrou, a culpa é dela, ela que usou o short curto. é verdade. A gente vê isso muito hoje em dia na parte do estupro também, né? Também, pra que ela saiu com aquela roupa? Exatamente, é sempre a mulher, eu falo muito isso. Sempre. A gente é julgado o tempo inteiro. É sempre a mulher. O que ela tá fazendo em tal lugar? O que ela tá fazendo? Não, gente, não justifica, né? Eu vi um vídeo muito forte sobre essa questão do estupro até. Era a roupa que ela estava usando? Aí eles colocavam, assim, um paredão com
crianças com roupas longas, a roupa das vítimas, né? Crianças, mulheres saindo de igrejas, um monte de coisas, mulheres todas cobertas, que também foram vítimas de violência Isso sexual não tem nada a da ver. mesma forma. Da mesma forma. Então, assim, nunca vai ser a roupa, o Verdade. jeito, ou alguns falam, ela tava me olhando, ela tava me dando, né, confiança, é o jeito que ela me olhou. Então, nunca vai ser a mulher. Acho que é o caráter mesmo de quem tá fazendo, verdade. né? E se a gente for falar assim, o que mais vem à sua cabeça assim, dessa questão da sua irmã, algo que você pensa quando você pensa nessa história, o que vem para você assim? Tudo isso, é claro que é sua irmã, acho que tem um peso emocional assim, mas eu acredito que como mulher, né? O que vem à sua cabeça quando a gente fala dessa violência, de algo que vocês viram, né? Porque vocês estavam ali o tempo todo com ela. O que vem pra você, Ju? De uma certa forma, essa situação me causou um impacto muito grande, mas muito grande mesmo. Revirou os meus pensamentos, a minha vida, o meu modo de enxergar. Quando eu converso com outras mulheres, eu sempre uso ela e falo, gente, não queiram passar por isso ou fazer a família de vocês passarem. Para mim, trouxe uma reflexão muito grande em volta de sociedade. Como eu disse no começo, nunca que ia acontecer comigo. Eu, uma pessoa que sempre fui muito ligada nisso, sempre quis ajudar muito, a gente sempre teve um apoio muito grande da família, minha mãe sempre teve um suporte com ela, criou a gente sozinha. E assim, uma mulher forte, a minha mãe nunca aceitou esse tipo de relacionamento. E ver que a gente, mulheres fortes em volta dela, né? Pessoas assim que não aceitariam, entender que ela aceitou, traz um peso muito grande, que é o que eu tô falando, que é sempre a pergunta, o que que eu posso fazer para ajudar outras pessoas que às vezes eu não fiz pela minha irmã? Verdade. O que que eu posso identificar numa mulher me contando alguma coisa que eu Vira não um tive a propósito. sensibilidade? Realmente, para mim, virou um propósito de vida. Quando uma mulher vai comprar uma lingerie comigo, a primeira coisa que eu falo com ela, normalmente ela tem. Meu parceiro, meu companheiro gosta muito de vermelho. Vou te dar uma dica, uma ideia bem básica pra você entender quando a gente começa a agradar o outro demais e às vezes a gente não tem problema nenhum em agradar uma outra pessoa. Sim. Lógico que não, a gente vive pra agradar o outro. Mas quando a mulher fala, meu marido gosta de uma lingerie vermelha, eu vou comprar vermelho. Você gosta de qual? Você. Assim, pra você Você primeiro. se sente melhor? Pra você primeiro. É. Tudo bem agradar ele com a cor vermelha, mas você Sempre. lembra qual cor que você gosta? Qual lingerie que você acha que fica bonita pra sua pele? Se fosse pra comprar uma rosa, né? Vamos experimentar? Toda vez, toda mulher que eu vejo que repetitivamente ela compra a mesma cor de lingerie. Tô falando de uma coisa boba, gente, só pra vocês entenderem Mas são pequenos. umas coisas, detalhes que eu começo a observar que jamais eu observaria. Que O olhar fica mais aguçado. eu começo a entender alguém se anulando. Que eu percebo, se ela está se anulando na lingerie, toda vez que ela vem, ela compra a cor preferida do parceiro, ela está se anulando em outras coisas. Sim. E eu começo a ver, vamos colocar uma que você gosta? E aí a maioria das mulheres coloca um rosa que jamais comprariam. E muitas das vezes até o marido gostaria também. Sim. É a mulher que realmente se anula. É. Ela coloca aquele, e eu me arrepio todinha dela falar, fiquei linda demais. Nossa, é essa cor. Então você vai levar essa cor. Eu fiquei maravilhosa. Eu amei. Olha minha pele. E eu falo também, assim, você falando sobre isso, né? Eu falo que às vezes não, igual você colocou, às vezes até o marido vai olhar e vai falar, nossa, que bonito sua lingerie, porque não é nem às vezes sobre o outro, é até a pessoa mesmo. A pessoa vai se colocando naquela caixinha ali, ela vai se deixando. Então eu acho que a mulher, ela precisa, cada vez mais, eu falo isso também com o meu trabalho, eu falo assim, eu acredito que você tem que se reconhecer, entendeu? Eu acho que eu até uso muito essa palavra de reconexão, né? Que às vezes eu, com o meu trabalho, eu reconecto a mulher que sempre existiu dentro de você. E trazendo isso para o nosso tema, eu falo assim, quando você se reconhece, você não aceita menos. Exatamente. Você começa a perceber, porque olha, eu falo assim, eu não estou falando só de quem chegou a sofrer uma agressão e tudo, mas até de pequenos comportamentos. As pessoas ao seu redor falam assim, nossa, mas você mudou.
Você gostava disso? Não que nós não podemos Parece que mudar, brilha e né? vai voltando. Igual quando você falou que a sua irmã, né, estava na melhor fase, mais bonita, mais tal. Então, assim, talvez eu fico até arrepiada, porque era o momento que ela estava voltando pra ela, né? Sim. Que ela estava se reconectando, que ela estava conseguindo e infelizmente não teve tempo. É isso aí. Os sonhos ficaram... Nossa, ficaram, né? Foram interrompidos. Uma menina novíssima, com uma vida inteira pela frente, né? Um sonho bobo que ela falava, que ela tava juntando dinheiro pra levar os filhos na praia. Que nunca tinha ido. Nunca. No braço. Queria, nunca ia. E ela falou, esse ano leva eles na praia. E aí a gente Não. faz uma outra reflexão, né? Ai, meu Deus. As crianças, né? Que não tiveram essa escolha. Porque nem ela, né? Mas eu tô dizendo assim, olha só como é uma coisa grande, né? Que os filhos também acabam passando por uma situação. E assim, e a sociedade ainda é muito falha, né? Em muitas Muito. coisas. Então, Porque é aquele famoso, igual eu falei quando a gente iniciou, né? Ah, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Gente, isso não é um problema de casal, entendeu? A própria lei mudou, isso é um problema da sociedade. Qualquer pessoa pode denunciar de forma anônima. Então aí fica aquela reflexão. Será mesmo que nenhum vizinho escutou nada? Porque assim, a ponto de arrancar a unha, afundar o crânio, E entendeu? a minha irmã era bravinha, né? Ela lutou pela vida. Exatamente. Sem dúvida. Então E assim, teve asfixia, ela tava gritando provavelmente. Ela lutou, eu tenho certeza que ela lutou pela vida, porque ela era uma menina muito, assim, batalhadora, corria atrás das coisas. Ela era essa menina. Ela então. não se permitia. Então, será mesmo que ninguém escutou? Entendeu? Será que ninguém nunca presenciou? Entendeu? Será que. Então, assim, fica esse alerta aqui, sabe? Se você presenciar qualquer situação, entendeu? Você não precisa lá intervir, né, a ferro e fogo, né, com as suas entrar lá próprias na mãos. hora. Mas faça uma denúncia. Olha, eu tava passando na rua tal, eu escutei gritos, eu vi, eu ouvi. Isso Porque aí. assim, você pode estar salvando uma vida. É, Entendeu? Vocês, infelizmente, estavam, né, nesse dia 23, na casa de vocês, dormindo, pensando que sua irmã tava bem. Mas. Porque estavam longe. Mas e quem tava ali do lado? É. De parede? Gente, essa isso. estatística E assim, aí- a gente tá falando de cidades pequenas, onde assim, a rua todo mundo conhece todo mundo. A gente tá falando de centros grandes que não dá pra você saber de onde tá vindo o grito, de qual prédio, qual apartamento. Era um bairro muito pequeno de Cataguases e eram muito conhecidos, né? A gente ficou se perguntando isso por muito tempo. Meu Deus, por que ninguém interviu? Meu É. Deus, por que ninguém ajudou? Por que a mãe? A gente pensou isso tudo. Por que ninguém fez nada? E a gente Essa está é uma falando de estatística, né? A gente trouxe os números no início. Só vem aumentando. E outra coisa, será que quem ouviu não tá ali ajudando essa estatística a crescer? Porque se você alguém certeza. tivesse escutado e tivesse ligado para uma polícia, alguma coisa assim, talvez era menos um número. Então eu falo assim, a sociedade ela precisa sim ser ativa. A gente vê, ou mesmo até um conselho, ó, presta atenção, você tá assim, assim. Então, enfim. E assim, e talvez se às vezes também, se alguém em algum momento tinha dado uma retraída nele, tipo, ó, tô de olho em você. Se alguém em algum momento tivesse chamado uma polícia, porque assim, isso não foi da noite pro dia, então já vinham acontecendo brigas, alguma coisa. Então assim, se alguém em algum momento chamou e falou, opa, não vou fazer de novo não, porque tem gente escutando, entendeu? Então, assim, até pra dar um freio na situação. Ou então, que não quisesse ligar pra polícia, mas que entrasse, procurasse a família. Hoje em dia, a gente tem as redes sociais aí, pelo sobrenome, a gente consegue achar a família inteira da pessoa. Fala, olha, né, tá acontecendo isso, e, né, fica mais próximo, vem ver. Assim, gente, e é uma coisa que a gente não vê diminuir, né? Só vê aumentando. Se eu não me engano, acho que o Brasil é o terceiro país índice em feminicídio maior do mundo, né? Se eu não tô enganado com a estatística, eu acho que é o terceiro país maior e a em gente olha feminicídio. assim, não tá diminuindo. E assim, eu acho que ainda a lei é muito falha também. As penas são muito baixas, entendeu? Já temos países com pena de morte por feminicídio. Isso Já tem olha país que saiu essa semana passada, a lei, com pena de morte por feminicídio. E a gente sabe Isso que não vai inibe. trazer de volta. Não Claro, é a favor ou contra de
disso, não sei, a gente não vai entrar nisso, mas a gente tem que alguma coisa para inibir. O que vai ser feito, né? O que o político, enfim, as pessoas que conseguem fazer sobre isso, tem que fazer de uma forma para inibir, porque tá muito fácil. Mas campanhas de conscientização também, eu não sei, mas sei lá, botar pena maior, né? Alguma coisa para poder, de fato... Alguma coisa tem que ser feita, isso a gente sabe, não tá legal. Não tá legal. Porque, infelizmente, a gente sabe que se for um réu primário, daqui a pouco cumpre, sei lá, um tanto a maioria da pena. é semi-aberto, aberto e pronto. E tá aí E aí, quem vai ser a próxima vítima? Porque realmente o que você falou no começo, quem faz de novo. Exatamente. Porque, como eu disse, o agressor tinha já agressão, denúncia de agressão histórica. E já. aí, entende? vem até aquilo que você falou, pra olhar a ficha criminal, porque daqui a pouco esse cara tá na rua, né? E a gente não sabe. Isso daí. E é aquilo, né, gente? Fez só a outra mulher que era culpada? Porque às vezes, não, mas é porque a outra era assim, era assado. A ex-louca, né? Essa isso teve a força de sair, né? Antes da minha irmã, teve essa força de sair do relacionamento, já a minha irmã não conseguiu. Mas eu quero aproveitar para fazer até um apelo, porque às vezes, quem tá dentro dessa relação, quem tá passando por isso, não tem a estima ao ponto de conseguir sair dessa relação. Às vezes você não consegue sair por você mesmo. Sim. Que você tá nem achando que você merece, o que você merece é aquilo. Só que, se você não tem a estima pra sair por você, que saia pelo filho. É verdade. Que saia pela sua mãe. Porque a dor que fica de ser uma tragédia, de ser uma vida tirada, um sonho tirado, quem fica aqui sofre muito. Sofre muito, porque assim, a estrutura mental nossa foi completamente abalada. E nunca mais vai voltar. Minha mãe só assim, então assim, às vezes você não tem força. Cara, eu por mim, eu acho que eu mereço isso mesmo. Que às vezes a pessoa pode estar nessa situação, eu acho que é isso, se eu largar ele, eu não vou encontrar ninguém melhor. Isso fica na mente. Sim. Só, cara, pensa na sua mãe. Pensa, se você for morta brutalmente, o que vai acontecer com os seus filhos? O que vai acontecer? Sim. Então, às vezes, o amor pelo outro, às vezes pode te dar um impulso maior. Que é isso que eu falo sempre. Tenta alguma força interior. Por não ser, às vezes por mim não, mas meu filho. Isso vai acontecer comigo. E não pensem, gente, que ele me ama e nunca que ele vai fazer isso. A gente também pensou. Nunca que ele vai matar. Claro que não, nunca que uma pessoa que fala que ama vai matar dessa forma. Só que quem ama não agride. Quem ama não pune. Quem ama não deixa a pessoa completamente infeliz. É aquele negócio, né? Quem dá um tapa só vai progredindo. Um tapa passa pra um pontapé e daí começa vai. Na lição É a mesma coisa. Quem rouba R$1, rouba 10 mil reais, rouba 1 milhão. É assim. Então, assim, gente, nossa, aqui ó. É difícil. Eu acredito que é muito isso mesmo, a gente trazer aqui uma conscientização, né, para as pessoas. Eu acho que é um mês muito importante, a gente até em conversa, né, a Jéssica, para voltar às gravações, a gente decidiu voltar nesse mês, né, porque é um mês muito pontual. Igual a Jéssica falou, a gente tem que lembrar o ano inteiro, mas é um mês que traz essa comemoração do mês das mulheres. Mas eu acho que é muito, às vezes, romantizado a mulher, o empoderamento da mulher, isso é maravilhoso também. Nós estamos aí fortes, corajosos, enfrentando, mas existe esse outro lado que é muito importante falar sobre a mulher. De tantas mulheres que são vítimas de agressão, mulheres que são vítimas de agressões psicológicas, porque eu acredito que começa mesmo ali no verbal, no mental. Silencioso, né? Muito silencioso e é muito normalizado. Ele é muito ciumento, ele é muito isso. Não, gente, tem coisa que foge do parâmetro do normal. Então, que a gente não normalize o excesso. O excesso. Então, essa é uma voz que a gente queria muito trazer aqui. E, assim, é uma causa que a gente também somos mulheres, acima de tudo, né? E é uma causa que a gente, desde quando a gente começou o podcast, a gente vem batendo nessa tecla. A gente, em agosto, né, do ano passado, a gente trouxe a doutora Isabel, que faz parte do Conselho da Mulher aqui, que deixou lá um episódio também, que depois a gente pode até voltar com ele lá, botar ele de... Muito importante, porque ela fala as formas de denunciar, fala quem procurar, tem o Conselho da Mulher, tem várias, né? Então, assim, porque é uma coisa que precisa ser dita, entendeu? E não pode ser normalizado, não pode cair no esquecimento, né? Isso mesmo, porque senão também só traz agora.
né? Mas isso é uma coisa que acontece no início, a Jéssica abriu em números. Então, quantas mais mulheres como a sua irmã, quantas mulheres que a gente não sabe, e é aquilo que você falou, tá aqui, ó. É aquela pessoa que conviveu, sentou na sua mesa, comeu. Então pode Do acontecer. nosso lado, Pode acontecer com todas as mulheres. Então, assim, e a gente tem um propósito muito forte, né? Que é isso. Que é trazer essa conscientização, esse episódio e tantos outros que a gente faz, é para isso mesmo, para conscientizar mulheres de alguma forma. Então, acolher, às vezes, e dar força pra uma mulher que tá passando por isso, não tem coragem de falar com ninguém, mas talvez vai se encorajar ao ver você aqui, isso aí. né? Ao ver, igual você falou, vendo o sofrimento de uma irmã, vendo o sofrimento, né, da mãe. Então, falou assim, o quê? Eu não vou deixar isso acontecer com a minha família. Isso. E entendeu? você, hoje, qual uma mensagem final que você pode deixar para essas mulheres? Ou que não sabem que estão passando por isso, ou que sabem, ou que estão passando, você que viveu isso na pele realmente, assim, né? Da família de vocês. Olha, o que eu quero falar é que a mulher tem uma força que ela não imagina. E que ela é capaz de coisas que ninguém é capaz. Então, se hoje você está passando por isso, se você está sendo agredida, se você está se sentindo pressionada, eu acho que você deveria buscar forças de onde você nem imagina que teria. De onde nem... De Deus, né? A gente que acredita em Deus, do universo, o que acreditar, mas assim, saia. Porque quando você sair, você vai ver o que tava dentro do furacão, às vezes é difícil, mas sai. Tenha força e sai. Porque no fundo a mulher sabe o que tá passando. Ela sabe, ela se identifica, só que não tem a força. Só que eu queria deixar que você procure seu familiar, que você escute aquele amigo que tá te falando, esse relacionamento não tá legal. Escuta a sua mãe, né? O seu filho. Que às vezes o filho mais velho da minha irmã falava: vai embora, mãe, larga ele. Então a criança consegue sentir que aquilo não tá saudável. Às vezes o filho fala: mãe, por favor, larga. Não tá legal. Né? Não tá legal. Então que você escute as pessoas em volta, que escute o seu coração e saiba que sempre depois da linha tem o melhor. Sempre vai ter alguém melhor. Você não vai ficar sozinha, você não vai passar aperto, procura ajuda. Se você não tem ninguém, ó, se você é daqui, procura a gente, né? Pode me procurar, procura as meninas aqui. Tem sempre alguém que vai te ajudar naquele começo, trabalho. Ah, eu não trabalho há muito tempo, vamos dar um jeito. Tem muito trabalho hoje, que seja pro que for, para fazer um bolo, o que for, não seja dependente financeiro nem emocional, saia, porque a dor é muito grande. O que fica para a família é um buraco. É um buraco, a dor é muito grande. Imagino dos filhos, eu não consigo nem imaginar. É verdade. Pra finalizar, né, já que a gente tá falando aqui da sua irmã, você gostaria de colocar o áudiozinho dela aí que você mostrou pra gente? Ah, é. A minha irmã, uma menina que gostava muito de cantar e mandava pra gente. E eu acho, eu falei com as meninas no começo que eu acho que traria ela aqui, né? Uma forma também de lembrar dela, que a gente tá contando uma tragédia, mas ela também tinha sonhos, ela tinha voz. Então eu queria colocar a voz dela aqui para mostrar que a história dela também pode ajudar outras pessoas. Isso. Que eu tenho certeza que eu não consegui, mas eu tenho certeza que ela falaria, eu gostaria que outras pessoas conseguissem através de mim. Isso então, é o áudio dela cantando, que era o que ela adorava mandar pra gente. Eu era apenas eu, nada demais. Chorava enquanto meu coração escondido ia seguindo os teus sinais. Você era você, tão especial. Olhava igual um sorriso de criança, esperando um presente de Natal. Vi que era amor quando te achei em mim e me perdi em você. Somos verso e poesia, outono e ventania, praia e carioca. Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca. De dois corações, um só se fez.
Ai, é muito forte, muito né? forte. E talvez a música era uma forma dela se expressar, né? Ela amava cantar. Então era a forma que ela tinha de colocar pra fora, às É. vezes. E é isso, né, gente? Foi muito importante a gente trazer esse áudiozinho, porque eu acredito que mostra pra vocês aí e pra gente, né, que um sonho foi interrompido, uma mulher deixou E que ela continua viva aqui no coração da família dela, da irmã, né? A Ju, essa mulher inspiradora, forte, porque não é qualquer um que aguentaria sentar aqui e contar isso abertamente, né? E isso demonstra sua força e sua sede, né? De fazer justiça no sentido de ajudar outras mulheres como um propósito mesmo. E assim, eu fico arrepiada, te agradecer muito pela sua participação, que você saiba que você ocupou um lugar que vai trazer muita luz para muitas mulheres, acredito, entendeu? Que a história da sua irmã, infelizmente, a gente não gostaria que você estivesse aqui sentada contando isso. A gente gostaria de estar aqui falando da Jo, empreendedora, da loja, daquele bom dia alto astral, né, mostrando lá a sua loja que tem o nome da sua irmã, né? É o apelido. Tributo a ela, É um o tributo. apelido. Então, ou seja, que tem um pouquinho dela em tudo que você faz, mas infelizmente é a realidade, né? Então, te agradecer por você ter aberto o coração, por você ter falado aqui com a gente e que a gente possa, né, Camila, que a gente tenha o direito de viver. É isso que a gente quer, né? E assim, que seja seja uma fonte de mudar o que aconteceu, a gente não muda, né? Mas a gente pode mudar a partir de agora. Então, que ela seja uma inspiração para as mulheres, né? Que estão passando por isso e que podem fazer diferente. Porque, infelizmente, essa dor vai existir, mas que vocês façam aí disso um propósito, uma coisa muito forte, que eu acredito que é muito isso que você tem. Eu sempre sou a pessoa de olhar para um outro lado, né? Então eu falo assim, hoje vocês podem salvar outras vidas, né? E eu acredito que ela aqui, nesse áudio, nessa mensagem, ela quer que propague isso, né? A coisa boa de interromper algum ciclo que a pessoa esteja passando através de um alerta que você trouxe aqui hoje. Então, assim, quero te agradecer muito mesmo. Quando eu fiquei sabendo dessa história, eu falei, você precisa contar isso, porque eu acredito que é isso, né? É trazer isso para o maior número de pessoas, de mulheres, de conscientização de família, de todo mundo, porque todo mundo que está envolvido. É uma mulher que sofre, né, a consequência final, mas a família toda sofre, todo mundo sofre. Então, assim, te agradecer muito. A violência contra a mulher, ela começa em silêncio, mas às vezes ela termina de forma trágica e tarde demais, né? Então, muito obrigada mesmo. Você é uma mulher muito forte, inspiradora. Hoje, esse é a nossa fala e eu acredito que isso esteja muito forte, continue muito forte para você, para sua família, porque eu acho que é uma bandeira que tem que ser muito levantada de verdade. Eu e a Jéssica, a gente queria começar nossa nova gravação com isso, porque é a força que nós temos aqui, que é o microfone, e dar espaço para você. Então, Porque a gente obrigada. entende, né, que uma andorinha sozinha não faz verão, que juntas somos melhores, e é por isso o propósito do nosso podcast, né, dar voz mesmo para as mulheres. Então, que isso possa ecoar mesmo e chegar muito longe, chegar até essa mulher que esteja, principalmente, né, até essa mulher que esteja precisando, essa família que esteja precisando de um acalento, de força para recomeçar, que seja, né, mas que sirva como algo bom, né, uma história, infelizmente, tão ruim. E a nossa patrocinadora, Café Santa Cecília, que apoia esse projeto, está presenteando você Com uma cesta maravilhosa. com uma cesta maravilhosa do café, tá? Que possa aquecer um pouquinho seu coração, trazer um pouquinho, né? Um cheirinho de café. Poxa, já ótima. Né? se presenteando agora no mês de março, né? As mulheres que passam por aqui. Isso aí. Muito obrigada de novo pela oportunidade. Vocês são mulheres inspiradoras. A Camila eu já convivo mais, né? Que é uma potência. Você agora também já conhece a sua história, já acompanho, mas assim, eu quero
agradecer a vocês pelo que vocês são, pelo que vocês fazem, coragem que às vezes falta a outras mulheres, vocês colocaram a cara e estão fazendo. Que Deus abençoe a vida de vocês e que alcance muitas vidas, muitas Sim, mulheres sim, e famílias. Verdade. Obrigada, Santa Cecília. Adorei. Meu marido, então, Adoro cafezinho. Santa Cecília vai amar. E o nosso espaço tá aberto aqui para em outra oportunidade você voltar, para você falar também, né, da É Jo verdade. empreendedora, né, mãe, ela é mãe também, né? Mãe. Inclusive, Mãe temos de- muitas funções, né? Nossa, Nós muita. mulheres e suas funções, né? Isso aí também, assim, se você precisar do projeto para trazer isso também, mais sobre esse Campanhas, tema, causas, pode qualquer procurar coisa, a pode gente. contar com a gente. Estamos aqui. E o nosso espaço também fica aberto aí, né? Se alguém precisar de acolhimento, de uma ajuda, pode chamar a gente no privado. A gente, né, vai ser totalmente sigilosa. E a Isso gente aí. quer mesmo é poder ajudar. Né? Estamos, se não pudermos fazer isso, para que estamos aqui, né? É verdade. Estamos Senão umas para pelas servir, né? outras. É isso mesmo. Servia muito isso melhor. mesmo, verdade. Então, gente, estamos finalizando mais um podcast, Isso, né? vamos agradecer nossos patrocinadores que estão aqui sempre fazendo com que nosso projeto aconteça de forma melhor, maior, cada vez mais, né? Como vocês estão vendo, nós estamos aí crescendo com o nosso projeto, trazendo mais novidades, mais profissionalismo para vocês, para tantas mulheres inspiradoras que sentam aqui, tiram um tempo para se dedicar a gente. Então, muito obrigada e Até o próximo. E Sempre tem que dar uma palminha no final.